Senhor presidente, senhores deputados, eu subo à tribuna esta tarde para comentar duas notícias que foram manchete dos jornais de Ponta Grossa, particularmente no Jornal da Manhã, que é o jornal de grande circulação em Ponta Grossa e da região. E a primeira delas é uma grande vitória do povo de Ponta Grossa, particularmente as pessoas mais humildes, que moram nas dezenas de núcleos habitacionais construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida, vindos do governo federal de Lula e Dilma, e também em vilas, terrenos regulares. Ponta Grossa é uma cidade que tem uma periferia muito grande, uma porcentagem enorme de pessoas que ainda moram em terrenos regulares, e muitos terrenos que foram regularizados. E essas pessoas estavam sendo protestadas por dívidas no IPTU e taxas de serviços urbanos pela Prefeitura de Ponta Grossa. Acontece que existe uma lei que garante isenção para todas as famílias pontagrossenses que têm renda familiar mensal menor que 2 salários mínimos e cujas casas têm uma área inferior a 70 metros quadrados. Todas as casas do Minha Casa Minha Vida faixa 1, deputado Tadeu, recebe pessoas com menos de 2 mínimos e todas elas têm 40 a 42 metros quadrados. Coisa que a prefeitura sabe a priori, porque a prefeitura ela participa da relação com o governo federal, com o próprio governo do estado, quando implanta os programas Minha Casa Minha Vida, e alardeia muito isso, sendo que todo o subsídio vem do governo federal, praticamente, nós sabemos muito bem como é que funciona. Além das vilas periféricas, que a prefeitura não tem obrigação de saber, concretamente, quanto um morador ganha. Então, essa lei, para ser utilizada pelo morador, ele tem que se cadastrar na prefeitura até uma data, anualmente. Os moradores do Minha Casa Minha Vida, por desinformação ou até por ingenuidade, porque acharam que como ganharam aquela casa pagando uma prestação muito pequena, de 5% do valor da renda mensal, toda a propaganda, recebendo chave, com discursos de políticos, eles entenderam que não precisavam ir à prefeitura, cometeram esse erro, o que é muito comum, inclusive porque esses núcleos habitacionais não recebem nem sequer o correio, porque não existe endereço ainda, o correio não consegue entregar as correspondências. Mas o fórum, quando protestou, conseguiu, de uma forma ou de outra, entregar em todas as casas o protesto contra os moradores. Quando eu descobri isso, já no mês de fevereiro, percorri com minha equipe praticamente todos os núcleos, são dezenas de núcleos, repito, espalhados por Ponta Grossa, eu conheço muito bem. Procurei a Defensoria Pública do Paraná, através do Dr. Ricardo. O defensor foi até a prefeitura, fez um início de um acordo de ajuste e conduta, onde a prefeitura se comprometeu a conceder uma anistia, mas infelizmente depois disso, desde fevereiro estamos de trabalho, repito, a Câmara Municipal aprovou 2 leis de anistia. Primeiro o prefeito vetou, dizendo que não podia perder receita prevista se não tivesse compensação, que era ilegal a lei. A Câmara fez novamente uma lei, aprovou por unanimidade, eu comemorei desta tribuna, e o prefeito ficou em dúvida, não sancionou, nem vetou, mas eu conversei com ele na quarta-feira passada, ele me disse realmente que ele iria mandar finalmente uma anistia para os moradores, e exatamente ele fez isso ontem, mandou uma lei de anistia, dizendo que a prefeitura perdoará dívidas de contribuintes que provarem isenção. Acontece que de fevereiro até outubro foi um verdadeiro calvário. Eu acompanhei o sofrimento e até desespero de algumas famílias que tinham medo de perder o único bem que eles podiam. Vossa Excelência tem o horário do grande expediente, por 15 minutos, deputado. Som para o orador, por favor. Sofriam ameaças veladas, muitos se endividaram para pagar o IPTU e taxas que não eram devidos, venderam televisão, aparelho de som, rádio. Nós fizemos um boletim
que a nossa assessoria levou casa por casa, são cerca de 10 a 12 mil famílias. Ponta Grossa foi uma das cidades do Brasil que proporcionalmente mais recebeu programas do Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Entre 10 e 12 mil famílias já concluídos esses projetos populares. Novamente, procuramos a defensora Olenka, o Dr. Ricardo tinha sido substituído por Dr. Olenka, e ela, questão de um mês atrás, remeteu uma recomendação à Prefeitura de Ponta Grossa para que a Prefeitura resolvesse o problema, anistiando, como havia sido o primeiro acordo, as dívidas, porque no entendimento jurídico desta defensora pública, e eu aprendi muita coisa lendo o seu trabalho de recomendação ao prefeito de Ponta Grossa, nas dívidas tributárias tem que haver uma separação clara entre o que é obrigação principal e o que é obrigação acessória. Então, a obrigação principal é pagar o imposto. Se uma família está isenta de pagar, a hora que ela provar que ela está isenta, ela não precisa pagar, mesmo que atrase o prazo. Isso é que ela diz claramente. E tem uma obrigação acessória à obrigação principal, que é ir lá declarar que ela realmente não pode pagar. Essa obrigação acessória não cumpriu, perdendo o prazo para a prefeitura. Mas a hora que ela for lá, mesmo que atrasada, e comprovar que ela não deve IPTU, que é a obrigação principal, a prefeitura tem que deixar de cobrar o IPTU. Se na lei existisse uma multa para quem não cumpriu a obrigação acessória, era uma multa legal. Mas a prefeitura, nem que quisesse, poderia cobrar a obrigação principal, que é o pagamento do imposto, para famílias que estão isentas por lei. Eu, intuitivamente, coloquei sempre a minha posição nas áreas de Ponta Grossa, televisão, nos discursos que fez os moradores, no meu escritório, quando recebia mutuários, porque eu tinha certeza absoluta que nós conseguiríamos barrar essa cobrança. E os moradores, uma grande parte, não pagou, resistiu à pressão, e hoje esses moradores estão comemorando, porque finalmente o prefeito de Ponta Grossa, então, perdoará, através de uma lei nova, as dívidas de contribuintes que provarem isenção em 60 dias. Eu queria cumprimentar os vereadores, que em todos os momentos, vários vereadores que entraram com o projeto de lei, os 23 vereadores, a unanimidade da Câmara, que aprovou a segunda lei de anistia, e que foi sancionada, como o prefeito não sancionou a lei nem vetou, o presidente da Câmara, cumprindo o rito normal do Poder Legislativo, ele acabou de sancionar a lei, mas, simultaneamente, a Prefeitura manda uma outra lei de anistia. Então, os vereadores votarão com toda certeza, e esse problema, felizmente, está solucionado para esses moradores. É bom lembrar que muitos moradores foram protestados por cobranças de IPTU em anos que eles não estavam nas casas, anteriores ao ano em que eles foram morar nas casas. Então, o morador recebeu a casa em 2016. Ele recebia a cobrança em 2015, 2014, quando a empresa que estava fazendo a obra era proprietária, e esse valor foi transferido para o morador e tinha que pagar 3, 4 anos indevidos. Então, eu quero comemorar, é uma coisa que pode parecer para muitos uma coisa singela, simples. Claro que o IPTU de uma casa da periferia, uma casa pequena, não é muito grande, mas para um morador de renda pequena, que paga 5% da renda de prestação, nessa crise de desemprego, essa crise profunda econômica do Brasil, mulheres que são chefes de família, que não têm renda declarada, pessoas desempregadas, pessoas pobres, Deputado era uma Pérez, quantia muito alta que trazia o desespero e o sofrimento para milhares de famílias. Pois não, deputado Tadeu? Só uma pergunta, qual o valor destas casas que o senhor se refere? Qual o valor dessas casas que foram entregues? É cerca de R$70 mil. Só que é uma grande isenção parte do governo federal, né? Porque o morador, por exemplo, deputado Tadeu... Esse é o primeiro nível. Não, eu pergunto porque nós lembramos aqui, uma das vezes, que o doutor Deltan Dallagnol, que é promotor do Ministério Público, da Força Tarefa da Lava Jato, comprou 2 casas em Ponta Grossa, neste programa Minha Casa Minha Vida, justamente as casas mais baratas, em torno de 45, 50 mil reais, vendeu um ano depois por 65 mil reais para ter um lucro sobre isso. E na época eu fiz uma crítica, que o Minha Casa Minha Vida não deveria servir para especular, muito menos para procurador especular quando já ganha 50, 60, até 100 mil por mês. Então, parabéns a quem comprou essa casa do doutor Deltan, porque certamente será beneficiado também com a isenção do IPTU, coisas que
Obviamente, outras pessoas que têm uma renda maior não precisam. Por isso que eu mas perguntei qual é o valor dessa casa. Mas aí tem um problema, ou o promotor cometeu o crime ou o funcionário que aceitou a sua inscrição, porque provavelmente ele já ganhava na época, era promotor, ganha muito mais que 2 mínimos, né? É uma coisa até ridícula se aconteceu isso e alguém acabou aceitando que o promotor comprasse 2 casas. Mas então, veja, e a prefeitura sabe previamente porque, como o morador paga 5% da sua renda, da sua renda de aluguel, então, se o morador ganha R$1.000, ele paga R$50 de prestação. É só ver o cartão que sabe que ele ganha menos 2 mínimos. Se ele ganhar 500 por mês, paga R$25 e assim por diante. Então, não havia necessidade desse calvário para os moradores, tendo que ir ao fórum, sofrerem, além dos problemas da crise. Mas, felizmente, eu acho que o prefeito agiu bem, mesmo que atrasado. Nós temos que cumprimentá-lo, porque ele, com essa lei ele resolve definitivamente a problemática do IPTU em Ponta Grossa. E eu vou colocar o meu gabinete, meus funcionários à disposição para ajudar os moradores a virem até a prefeitura, se cadastrarem, comprovando a renda menor que 2 mínimos e que moram em casa, efetivamente, de menos de 70 metros quadrados. Então, parabéns aos vereadores. Cumprimento também o prefeito, que tomou essa decisão, apesar de demorado, mas tomou a decisão. É importante isso também, reconheceu que estava errado, isso deve ser elogiado. E colocamos, também queria lembrar, destacar a presença do deputado Aliel Machado comigo e todas essas ações práticas, colocando sua assessoria, seus advogados, prestando serviço aos moradores de Ponta Grossa. É o momento de comemorar a nossa querida população pontagrossense. A segunda notícia, senhor presidente, do Jornal da Manhã, em manchete, Alep aprova repúdio contra apoio à intervenção militar. Ontem, por unanimidade de votos, a Assembleia Legislativa aprovou nossa moção de repúdio. A carta publicada pela Associação Comercial de Ponta Grossa e mais 27 entidades dos Campos Gerais, manifestando apoio à suspensão do direito ao voto para beneficiados de qualquer, aliás, apoiando. Isso foi no passado, desculpe que eu li errado. A Associação Comercial apoiando o general Mourão, que com todas as letras ameaçou o Poder Judiciário, dizendo que se o Poder Judiciário não resolvesse o problema político da corrupção, o Exército deveria intervir. Ou seja, uma ameaça ao Poder Judiciário e às instituições democráticas do país. Sem dúvida, nós fizemos muito bem em rechaçar tal postura. Agora, o que me chamou a atenção, deputado Sem, que me deixou preocupado, vou confessar uma coisa aqui. Eu publiquei na internet a moção de repúdio e fiz uma estatística. Uma grande parte do povo paranaense apoia uma possível intervenção militar. Isso é uma coisa muito triste. E mostra a que ponto chegou a crise do sistema político brasileiro. A que ponto chegamos? A que ponto também a mídia brasileira, independente do sistema da corrupção grave que aconteceu, há muitos e muitos anos a mídia vem trabalhando a despolitização progressiva da população do país. Político passa a ser o símbolo do demônio. A política não presta. A política é coisa pequena. E isso é uma coisa muito grave. As pessoas precisam perceber, e eu acho que por isso que eu critico a Associação Comercial, porque são lideranças empresariais importantes. Elas têm maturidade, têm noção do que representou para o país o regime militar e noção do que é a política. Nós somos representantes da sociedade. Isso significa o seguinte: toda a podridão que existe na sociedade está na representação política, é uma coisa evidente. Na representação política, tudo aquilo que é errado na sociedade se reflete aqui. Nós refletimos os problemas da sociedade e alimentamos, retroalimentamos. Mas somos expressão das contradições na sociedade brasileira, que está na base econômica da sociedade, na desigualdade brutal da sociedade brasileira. E nós, eu acho que temos a obrigação, até pela dimensão que nós temos de compreensão, com as nossas divisões claras, ideológicas, políticas e concepção de mundo,
de nos contrapor a uma visão que é mesquinha a representação. Concede uma parte, deputado. Já com o maior prazer, na sequência. Nós vimos, agora, saiu um documento muito importante que fala das desigualdades no Brasil, a distância que nos une. Mostra que o Brasil é a 10ª sociedade mais concentradora de renda do mundo. Maior nível de desigualdade do planeta, em 10º lugar. Nós temos que lembrar as pessoas que apoiam a volta dos militares que o Paraná, entre 1970 e 80, no regime ditatorial, perdeu mais de 1 milhão de paranaenses que perderam suas terras e tiveram que ir embora daqui pela política concentradora de renda e de terra do regime militar. Foi mais de 1 milhão de paranaenses. Eu estudei bem, porque defendi a dissertação sobre a questão agrária, sobre o assentamento, estudei bem a questão agrária do Brasil, a chamada modernização conservadora. Nós perdemos, talvez, as maiores oportunidades da história do Brasil com as reformas de base para construir uma agricultura parecida com a americana, que é o farmer, o médio proprietário, com alta tecnologia. E nós fizemos o quê? Uma terra que já era concentrada lá das capitanias hereditárias, das Sesmarias. O regime militar, com a modernização conservadora, aprofundou gravemente a concentração da propriedade da terra, obrigando os agricultores do oeste, do sudoeste, que tinham migrado já do Rio Grande, atrás da fronteira agrícola, a ir para outros lugares. Foi esse regime que fez a macrocefalia metropolitana, concentrando a grande parcela da população brasileira em metrópoles, com problemas gravíssimos de violência, de anomia, dificuldade de transporte, de acesso aos bens da saúde, da educação. Falo em corrupção, mas quer o regime mais corrupto que o regime militar? Os militares até, pessoalmente, podem não ter enriquecido muitos líderes, devem ser elogiados por isso, mas esse regime propiciou o surgimento das grandes empreiteiras corruptas, as loucuras, a forma que foi feita a Transamazônica. Eles que alimentaram grandes fortunas, pessoas que mandam estados como Sarney no Maranhão, com Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Da onde surgiram esses políticos? Será que a população se esqueceu disso? O que foi o regime militar? O autoritarismo, a falta de liberdade, a cassação de pessoas, de líderes políticos importantes que foram para o exílio, a destruição de lideranças sindicais, a proibição de direito de greve, de mobilização, de liberdade de pensamento, de expressão, o atraso no conhecimento científico nas universidades. E, infelizmente, uma parte do nosso povo hoje apoia a volta do sistema militar para dominar o Brasil. Deputado Nelson, por favor. Deputado Périx, realmente é preocupante. Veja você, nós que temos um pouquinho mais de idade, que vivemos a ditadura, conhecemos bem os problemas enfrentados naquela época, o medo da polícia, a insegurança, o banditismo, os crimes, os assaltos aconteciam, quem sabe até em maior proporção que hoje. Nós não temos as estatísticas, porque na época o delegado prendia, ripava o lombo do cidadão, mandava embora, ou vice-versa, ou fazia um agrado para o delegado, ia para casa também e não tem registro disso tudo. Mas a corrupção, ela está impregnada há muitos anos, é histórica, é endêmica, não é o problema, digamos assim, da classe política. É um problema que precisa ser resolvido. Eu penso que nós, se trouxéssemos militares da Suécia ou da Dinamarca, aí podia ser, né? Mas vão ser os militares brasileiros que também têm problema. Se você for lá no Exército Brasileiro, tem problema de disciplina, tem problema de conduta, tem problema de desvio. Se você for no Ministério Público, nós temos problema. No Judiciário, nós temos problema. Há dias atrás, nós vimos uma das instituições que mais goza de respeito no Brasil é os bombeiros. 55 bombeiros envolvidos em corrupção, vendendo licença, né? A gente está vendo todo dia policiais sendo denunciados. Nós temos problemas na Polícia Federal, na PM, nós temos problema nas igrejas, quantos desvio de conduta de padres, de religiosos, os pastores, alguns adoradores de bezerros de ouro, outros fazem um bom trabalho, né?
Então, é a sociedade, o problema não é os militares. Eu acho que é o eleitor, na hora de votar, começar a escolher melhor, colocar o seu nome. Por favor, 1 minuto para concluir, deputado. O eleitor se filiar em partidos, colocar o seu nome à disposição, disputar a eleição, mostrar que ele está descontente e ir lá na urna. E nós vamos ter oportunidade o ano que vem. 2018 é a oportunidade de nós passar o Brasil a limpo. Se o povo entender que deputados estaduais não estão trabalhando bem, não estão a contento, o momento é na urna demonstrar insatisfação. Os deputados federais é na urna. Nós fomos conhecer os nossos deputados federais, sabe aonde? No processo de impeachment da Dilma. Eu fiquei envergonhado de ser brasileiro por alguns que lá se pronunciaram, com chavões, falta de conhecimento, não que nós sejamos também grandes conhecedores, mas me envergonhei de ser brasileiro. Então, eu acho que nós precisamos realmente fazer uma reflexão muito grande e na urna, o ano que vem, escolher o melhor possível e a cada 4 anos nós temos a oportunidade de mudar. Se não é bom, manda para casa. Parabéns pelas suas colocações. Obrigado, deputado Nelson. É triste ver a população deixar de acreditar em si. Por favor, deputado Pérez. Do PT. Deixar cidadãos paranaenses e brasileiros Fala no horário do PT. Que deixam de acreditar em si mesmos para acreditar num salvador da pátria, no estamento acima do bem e do mal. Mas é muito importante, eu acho que todos nós possamos assistir a palestra do general Mourão. Eu assisti atentamente. Fiz uma análise do seu discurso. Tem um momento da palestra que ele faz o libelo do poder militar. Ele fica 5, 6 minutos falando sobre o Exército, como se fosse uma corporação acima do bem e do mal, de uma espécie de nobreza do nosso tempo. Porque nós, os militares, estudamos no mesmo lugar, nós todos nos conhecemos. Nós dedicamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, faz exatamente, e 365 dias por ano a serviço da pátria. Porque eu fiquei 8 anos na Amazônia, ou seja, ele faz o libelo, como que se preparando uma espécie de poder moderador acima do bem e do mal, como se não tivesse também, como muito bem disse o senhor, deputado Nelson, qualquer corporação que nasça dessa sociedade vai ter dentro de si os problemas que a sociedade tem. Não existe casta, só numa ilusão autoritária, uma aberração do pensamento, é que podemos achar que a política não presta, mas os militares são uma casta acima do bem e do mal, que estão dissociados do restante da sociedade brasileira. Uma coisa que a evolução do pensamento mostra é que as coisas são interdependentes em qualquer sociedade. Há uma interdependência completa nas relações humanas de qualquer sociedade. Então não se pode imaginar isso. Mas num país que tem uma tradição autoritária, quem fez a proclamação da República foi o Exército. Quem fez a independência do Brasil? O filho do imperador de Portugal. Depois tivemos um período autoritário do Estado Novo. Apesar de ser um governo mais popular, autoritário. Depois tivemos o golpe militar de 64 e agora está se criando as condições para que os militares se preparem para voltar ao poder. Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. E as camadas dominantes, nós precisamos ler o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Como é que um país que fez a revolução, da dimensão da Revolução Francesa, 2 anos depois, a classe que dominava a França, criou Napoleão Bonaparte para expandir o Império Francês, que foi coroado imperador, 2 anos depois, que estava no final do processo revolucionário. Então aqui tudo pode acontecer, não sejamos ingênuos. Aqueles que acreditam na democracia têm que se preparar. Nós temos que conversar com as organizações populares, comunitárias, intelectuais, universidades, para que os professores conversem com seus estudantes nas escolas, lembrando o que foi o regime militar, valorizando as liberdades democráticas, por maior que seja a nossa crise. Os países mais avançados do mundo, mais civilizados, são os países que valorizaram sua democracia. Os países de mais igualdade, mais justiça social, são os países escandinavos, a Suécia, a Dinamarca, países da Europa, que lutaram, apesar de tiveram a experiência rude do fascismo, que destruiu a Alemanha, destruiu a Itália e o Japão,
mas se libertaram, ou estão se libertando ainda, mas deram exemplos de democracia para o mundo. Apesar de que hoje a crise é tão profunda que mesmo na Europa surge novamente a tentação autoritária em muitos países que são países civilizados, exemplos para a humanidade. Então, por tudo isso, eu acho muito importante que nós assistamos essa palestra do general Mourão, aplaudido, as pessoas todas levantaram de pé para aplaudir no final de sua palestra. Ou seja, eu acho que a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa não fez uma coisa que caiu do céu, não, deputado Tadeu. Ela fez sabendo, pelo menos os dirigentes que fizeram, que eu não acredito que os empresários pontagrossenses, por maioria, acatam essa decisão. Mas aqueles que fizeram, provavelmente, estão sabendo de articulações que acontecem e começam a fortalecer no Brasil contra o regime democrático. Que, por pior que seja, é o melhor de todos, porque é o sistema da liberdade, em que as pessoas podem se expressar, votar pelo menos, e se expressar com mais liberdade e poder construir com a sua visão o futuro do país e da sociedade em que vive. Por isso foi muito importante que a Assembleia tenha marcado posição clara ontem, repudiando aqueles que pretendem defender o autoritarismo, atacar violentamente o Poder Judiciário e cometer, inclusive, crime, como eu falei ontem, atacar uma instituição e propor uma ilegalidade totalitária é crime na lei brasileira e eles podem ser, inclusive, processados por isso. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.